Já quero cumprimentar a Mônica Hawk, nossa amiga. Mônica, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Feliz com a volta às aulas aí, os meninos agora em casa. Eu tava falando Diminuiu uma jornada. Volta às aulas é bom demais, é uma alegria. Que legal. E aí, uma jornada a menos, assim, ou pelo menos atenua um pouquinho essa terceira jornada? Tudo tem seu tempo, né? Mas eu acho que a criança ela tem que estudar. Ela tem que estudar e a rotina fica bem mais fácil. Né? É verdade. E a Mônica, ela não veio sozinha, né, para falar sobre aí esses hábitos que favorecem a nossa saúde no ambiente de trabalho. Ela também convidou para nos abençoar, nos enriquecer aqui um pouco mais, Daniel Melo, que é engenheiro. Daniel, seja bem-vindo ao nosso De Tudo Um Pouco. Olá, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui na Rede Super. É uma programação que a família pode assistir junto. Eu gosto muito da TV. Então é um prazer estar com vocês. Obrigado pela honra. Você vê a voz ali de locutor e tudo. Olha só que coisa bacana. Ele é programador desde os 12 anos, né? É verdade. A minha relação com os computadores começou muito cedo. Mas podia ser radialista, Podia, né? Podia. Ali, então, agora quem sabe, né? A TV, o rádio o alcança, né? O encontra, né? Já pensou um talento nascendo aqui hoje? Muito bem, fique à vontade, a casa de vocês é sua, né? E nós recebemos também o doutor João Henrique, que é cirurgião mastologista, que também vem para falar com a gente sobre a saúde no trabalho. Doutor João, seja bem-vindo ao nosso De Tudo Um Pouco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com os amigos e conversar sobre assunto importante como esse. Que bom. Mônica, saúde no trabalho, ela tem que ser observada, né? Porque os maus hábitos tiram muito do funcionário e isso determina até no quesito produção, né, Mônica? Semana passada nós falamos como que uma alimentação adequada aumenta a nossa energia, a nossa disposição para trabalhar. Mas existem outros aspectos da vida que a gente tem que levar em consideração. E o trabalho é um lugar onde nós ficamos 8 horas, às vezes mais, né? Mais do que 8 horas. Né? E se a gente não pensa que nós temos um corpo e que precisamos cuidar desse corpo, lá na frente a gente vai colher frutos amargos. Né? Eu acho que tanto para o colaborador é um valor muito grande, como também para as empresas, porque as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho e cada dia mais. E isso é preocupante. E um funcionário doente, ele custa mais, né? A empresa ela tem todo um custo em lidar com aquela pessoa que já adoeceu. É muito melhor a prevenção, evitar, né? É melhor para todo mundo. Ninguém quer ficar doente e ninguém quer ter na empresa muitas pessoas doentes. Eu costumo observar, Mônica, que às vezes assim, nós vivemos num país ainda jovem, de uma cultura jovem. E o Brasil, ele é tomado aí pelo seu jeito, por essas questões do jeitinho brasileiro, não se preocupa com tantas coisas, as coisas não são feitas com tanta excelência, mas de algum tempo para cá, né, com essa globalização, algumas coisas estão mudando. Essa cultura está mudando. E quando a gente pensa na saúde do colaborador, do ganho que a empresa pode ter, essa mentalidade, ela tem acompanhado essa mudança, os empresários, os gestores, eles estão atentando para isso, em valorizar a saúde do colaborador? Sim, eu acho que a gente tem visto uma mudança mesmo de mente, mas eu acho que o grande motor para isso tudo é realmente os custos com a saúde. O bolso, que tem, o caixa. Eu acho que acompanhado dessa positiva mentalidade de cuidar da saúde, há um tempo atrás a gente tem sofrido com o custo da não saúde, né? E ele tem aumentado nas empresas, o sedentarismo, a alimentação errada. Todos esses hábitos, eles têm pesado também no bolso, não só das pessoas, mas também das empresas. E esse é o grande motivador, né? Pensando na nossa sociedade que é capitalista. Mas isso é reflexo de uma vida que foi construída sem pensar no daqui para frente. É aquela, como você falou, a nossa mentalidade de curto prazo, né? Às vezes a gente acha que vai ter sempre a mesma energia, a mesma saúde e que a gente não precisa poupar o nosso corpo para o amanhã. O que eu percebo que numa organização, nós temos que olhar uma organização com ou sem fins lucrativos de uma maneira com vários olhares. Tem o olhar do empregador, tem o olhar do colaborador, da sociedade, do governo como um todo. No olhar do empregador,
A questão custo é essencial, mas também produtividade. O Brasil ele tem um problema gravíssimo de produtividade. Levantamentos dos fóruns econômicos mundiais recentes comprovaram que o Brasil, por exemplo, ele produz 5 vezes menos do que a Alemanha e trabalha 30% mais. Os nossos trabalhadores poderiam trabalhar menos e produzindo mais. E uma coisa interessante, Harvard lançou um indicador de um termo chamado presenteísmo. O absenteísmo nós estamos habituados, que é quando a pessoa não vai ao local de trabalho. O presenteísmo é quando ele comparece ao local de trabalho, mas ele não produz. E o estudo mostra que 40% das causas do presenteísmo estão ligadas a fatores de saúde. Então são enxaquecas crônicas, lombalgias, gripe. Vocês já perceberam no ambiente de trabalho como somos irresponsáveis com a disseminação de vírus? Às vezes a pessoa está com uma conjuntivite ou com uma gripe e ela não se preocupa com a contaminação. Não é? Então usa mouse, cumprimenta as pessoas, não higieniza a mão. E às vezes até quando poderia estar ausente também, né? Sob ali os cuidados na própria casa, na própria residência, né? Aquele tempo ali de reclusão mesmo que deve ser necessário. Aí o doutor João pode falar. Não, exatamente. As pessoas às vezes vão para o trabalho sem pensar muito e tem sempre aquele pensamento otimista, né? Eu vou melhorar, isso aqui vai passar logo e não se cuida direito. Mas, como a Mônica falou, a medicina hoje está muito claro isso, que é muito mais importante você pensar na prevenção. E quando a gente fala em prevenção, as principais causas das doenças que mais afligem a nossa população hoje, a gente vai falar em hábitos de vida, né? A gente vai falar em alimentação, principalmente atividade física, a nossa administração do estresse. E como o trabalho é tão presente na carga horária do nosso dia, então a gente tem que realmente levar essa discussão para dentro da empresa, para o trabalho. E a medicina, como também a área da administração, está muito rica hoje de literatura que comprova isso muito claramente. Não só do impacto do ambiente de trabalho na saúde, como o impacto no desempenho financeiro da empresa ligado totalmente à saúde dos colaboradores. E aí é uma coisa que a gente precisa ter esse conceito dessa interdependência. As outras pessoas estarem tendo um hábito de vida saudável, o nosso ambiente da sociedade como um todo, um está cuidando do outro, é bom para mim individualmente, né? Porque o sistema de saúde hoje, ele é um sistema de mutualismo. Nós pagamos a conta do gasto geral. Sim. Se as pessoas se cuidam e, portanto, utilizam menos o sistema, a gente gasta menos dinheiro, até no nível individual também, né? Então, hoje as empresas até que administram os planos de saúde, elas já trabalham muito com isso também, já motivando ali o seu cliente a essa prevenção, exatamente pensando, no caso da empresa, pensando no custo, mas nessa mutualidade aí, também na otimização. Aí. É você criar a relação do ganha-ganha. Eu cuidar da sua saúde é bom para você, mas é bom para mim também, né? Sai todo mundo ganhando. E a gente vai acabar focando muito num tema importante, que é a questão do sedentarismo, que eu acho que é o ponto principal que a gente precisa pensar hoje, das empresas estarem trabalhando, das pessoas estarem cada vez mais conscientes que a atividade física é o que, nos hábitos de vida, tem um impacto maior na nossa saúde a médio e longo prazo, que isso é fundamental. Agora, doutor João, aproveitar aí a sua fala e eu já te pergunto, quais são então as principais doenças que podem ser desenvolvidas ou que hoje já são estabelecidas aí que dentro do ambiente de trabalho? Falou-se aí de lombalgia e tudo. É lógico que ambiente de trabalho, a gente vai ter que generalizar um pouco, porque você tem todo tipo de ambiente de trabalho. Os ambientes e cada de trabalho oferecendo o seu tipo de tem os ambientes, vício ou hábito, né? Tem os ambientes insalubres, que a pessoa tem contato com substâncias contaminantes, com produtos químicos tóxicos, profissões que envolvem algum risco. Vamos tirar horários de trabalho, mexe com sono. Isso, vamos tirar isso um pouco para a gente poder falar mais daquele trabalho convencional no escritório e tal, e que a gente vai cair nessa questão do sedentarismo, que a pessoa gasta 1h30, 2 horas para chegar no trabalho 8 horas, gasta outra hora para chegar em casa, chega muito cansada e quando você fala que ela vai fazer atividade física, ela não quer porque não sobrou tempo, né, a princípio. E o sedentarismo, ele está ligado à causa das principais doenças crônicas que nós temos hoje em dia. São as doenças cardiovasculares, são as doenças crônicas como o diabetes, o câncer, os problemas naturalmente psiquiátricos e psicológicos como o estresse, a depressão.
Então, a pressão alta, nós vamos envolver todas essas doenças em causas muito comuns, em que o sedentarismo está muito ligado a isso. Então, no ambiente de trabalho, você ficar nessa posição sentado o tempo todo, muitas horas, e não ter nenhum tipo de movimentação, pegar um elevador para ir embora, usar o controle remoto e fazer essas coisas todas que você fica parado a maior parte do seu tempo, é que está na causa dessas doenças e que a gente pode modificar. Né? As empresas colaborando para que as pessoas tenham um tempo e tenham acesso durante o trabalho a fazer uma ginástica laboral, a usar mais a escada, a ter facilidades de descontos numa academia ou às vezes até numa empresa muito grande, oferecer academia lá dentro mesmo. Então acho que o sedentarismo seria o ponto principal. E as doenças são essas doenças crônicas mesmo. Né? Mais comuns. Mais comuns. Então nós vamos aproveitar, nós vamos ouvir o que o povo está perguntando para a gente aqui dentro disso. Então agora o povo fala. Como a rotina de trabalho pode afetar a saúde? Como a rotina de trabalho pode afetar a saúde? Obrigado a você, querido, que nos fez essa pergunta. Aí eu já passo para vocês aí. Como que a rotina pode afetar? Vai cair nessa questão de impor esse sedentarismo e a pessoa acabar se acomodando nisso. Mas a rotina, ela, além da pessoa ficar inativa, ela tem um ambiente de trabalho estressante, né? A gente adoece muito na cabeça primeiro, né? De você vivenciar uma situação de angústia, de ansiedade, de incerteza do futuro. A relação humana, né? Como é que o meu colega relaciona comigo. Aquelas pressões que às vezes vêm de uma mentalidade também assim, opressora, né? Se você não fizer, você está fora. Se você não fizer, você está fora. Você não vai receber. Isso também mexe muito, né? Adoece, né? É o ambiente, é o que a gente chama de ambiente tóxico, né? Tóxico. A pessoa está trabalhando num ambiente que é tóxico, do ponto de vista comportamental, né? Se não tem as relações, elas não estão em harmonia. E aí as pessoas adoecem, né, também. E uma outra questão que eu vejo é que você tem apenas uma rotina de trabalho, não uma rotina de saúde. Você não estabelece uma rotina sobre as coisas que você deveria fazer para cuidar melhor da sua saúde. E aí entra nesse aspecto, você fala o seguinte, o trabalho acaba sendo a principal desculpa. Eu preciso trabalhar mais, eu tenho muitas pressões, eu tenho muitas coisas a resolver, eu preciso desenvolver minha carreira, a empresa vive um momento difícil e tudo isso vira uma desculpa para que você não tenha as suas rotinas de saúde. Mas quando, na verdade, é comprovado cientificamente que o cérebro funciona melhor, o seu corpo funciona melhor, se você tiver também em dia. E tiver esses bons hábitos, né? Então nós vamos mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos a ela. Como uma pessoa que fica muito tempo em pé ou sentada faz para não ter dores no fim do dia? O que é recomendado é que ela não fique sentada e em pé, numa posição só o tempo todo. Se na empresa não existe esse hábito de ginástica laboral, de 2, 3 horas, está tendo alguma movimentação, que ela faça isso, que ela mude sua posição, que ela possa se movimentar, sair, andar para fazer alguma outra coisa, utilizar a escada, se for o caso, né, na empresa, para ela estar movimentando. Então, falando do ponto de vista individual, que a pessoa percebe que o ambiente de trabalho está impondo isso a ela tomar essa consciência e passar a fazer alguma movimentação e atividade durante o trabalho, mesmo que seja com pausas de alguns minutos para fazer um alongamento ou para se movimentar, eu acho que seria o principal. Às vezes levantar para beber uma água, né? Em vez de ficar lá a garrafa de 2 litros, levanta, Exatamente. Vai toda hora, vai bebendo o copinho e contabiliza que temos que beber água, né? Mas levantar, beber uma água, coisa simples. Isso às vezes, facultado, né? ao colaborador fazer isso, né, Mônica? Essa liberdade que ele deve alcançar, conquistar dentro da empresa. Peraí, eu estou aqui já há muito tempo, deixa eu ali fazer o meu alongamento. Ele tem essa liberdade. Ninguém fica ali às 8 horas totalmente focados ali, né? Todas as empresas de bom senso, elas vão estimular isso, inclusive. Empresas que mudaram a sua mentalidade. Porque é uma questão, como o Daniel falou, uma questão de produtividade, né? Se a pessoa está em dia, está se exercitando, né? Imagina que tem até uma questão de oxigenação, né? O sangue passando, tudo funciona melhor. O cérebro mesmo funciona melhor. O João Henrique tem inclusive uma ideia interessante que ele comenta e fala o seguinte, poxa, no nosso desenvolvimento como empresa nós poderíamos ter uma sala de trabalho, uma sala de reunião em movimento. Uma ideia. Isso é porque é o seguinte, a gente na medicina olhando na escala de tempo maior, a gente vê que mudanças culturais acontecem com o tempo, como por exemplo a mudança de higiene, né? Em que antigamente não se tomava banho, não se escovava dente e tal, e hoje é uma coisa natural. A nossa visão é que o sedentarismo vai ser visto como uma falta de higiene
também daqui a uns anos. E que você tem que fazer atividade porque é uma coisa óbvia, não faz sentido. E as empresas precisam mudar para favorecer isso. Não só as empresas, até o planejamento das cidades, favorecer a bicicleta, favorecer a caminhada. Belo Horizonte tem projetos disso em andamento. Agora com a Copa do Mundo para cá, o nosso quarto poder, né, que foi estabelecido no Brasil aí durante um tempo, foi a FIFA, né, até pelo plano ali geral da Copa, eles estabeleceram que tinha que ter X metros, X quilômetros de pista de bicicleta nas cidades sedes. E isso fica como um legado, né? Aí sim é um legado bom, né, daquilo que a Copa trouxe para a gente. Existe também. um estudo que foi premiado em Copenhague da topografia de Belo Horizonte, feita por médicos da medicina do esporte, que planejou a cidade com roteiros que as pessoas podem ou caminhar ou andar de bicicleta em função da idade delas, que se elas teriam condição de fazer esse percurso. Isso está sendo implementado, isso está sendo estudado hoje. Mas o que o Daniel estava se referindo é a gente fazer uma extrapolação até de imaginação, assim que ao invés de você ter aquela reunião... Isso é bom, isso é criativo, é legal. Ao invés de você ter aquela reunião na mesa, todo mundo sentado com um cafezinho e tal, e parado, você teria no futuro uma reunião de executivos, todos cada um com a sua esteira, caminhando e conversando com o microfone, vendo a mesma tela. Uma videoconferência. Uma videoconferência, mas assim, na mesma sala. Existe uma teoria de que quando você está caminhando e resolvendo um problema, o seu cérebro é mais eficiente em fazer isso. Você tem uma sagacidade, uma inteligência dinamizada nesse momento, né? Então é só uma extrapolação do que pode acontecer no futuro. Já é um primeiro passo. Né? Eu não sabia desse dado científico, mas eu tenho o hábito de fazer reunião caminhando na lagoa com a minha equipe. Eu falo, vamos é diferente, reunião, não é a mesma coisa de você estar sentado, parado. Não. Exatamente, porque eu não sabia como, mas eu sempre gostei mais. Primeiro que a sensação de prazer, né? Aí a pessoa está mais aberta e tudo. E segundo que, sei lá, porque era mais gostoso. Agora eu sei porque agora já funciona sabe. Melhor. Você tinha um conhecimento empírico, agora o científico só sedimentou bem essa base. E falando de criatividade, nós convidamos os dois porque eles... Isso é novidade aí agora, né? Esse encontro, né, do engenheiro com o médico. Eles se conheceram numa turma de MBA, não foi isso? É verdade. E eles tiveram uma ideia fantástica e criaram um produto muito bom que vai nos ajudar exatamente nessa questão do controle, né? Fala mais um pouquinho. É um aplicativo aí que vai nos ajudar a monitorar a saúde aí. Fala então sobre... É verdade, ele chama-se Life Rank. O conceito é de ser um ranking da vida. Ele traz um indicador para poder medir o quão bem você cuida da sua própria saúde. Então ele te dá uma pontuação. O objetivo da pontuação não é dizer se você é saudável ou não, a gente não se propõe a isso. Mas foram reunidas todas as coisas que um médico diante do seu paciente recomendaria como boas práticas de saúde. E aí nós utilizamos como referência a Organização Mundial de Saúde, as associações de especialidade. Nós temos uma equipe de mestres e doutores com o apoio do CNPq, que é um órgão que patrocina pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, esse aplicativo ele ajuda a pessoa a ter as rotinas de atividade física, consultas e exames, vacinas e alimentação. Ele vai tanto te ajudar a saber o que fazer, mas também você marcar permanentemente se você está fazendo ou não o que você se propôs. E esse ali nós temos na tela ali já o print ali, né, da tela aí do aplicativo. E eu gostaria que vocês falassem para a gente um pouco mais dessa funcionalidade aí desse aplicativo. Ele vai dar um feedback para você do que você está fazendo. Só de aquela tela ali, a tela inicial dele? É legal. Mostra Ali está mostrando um menu de opções ali que fica mais fácil você enxergar quais são os módulos que esse aplicativo tem. Ah, sim. E o que é interessante, uma novidade especial para esse programa, é que essa é a versão nova do aplicativo que nem está lançada ainda. Tá vendo? Nós trouxemos... Primeiríssima mão aqui no De Tudo um pouco, hein? Uhul! É verdade. Essa tela, por exemplo, é uma tela de consultas e exames. Esse é o meu perfil. Ele está dizendo, por exemplo, que eu devo agora fazer uma avaliação completa, é uma das coisas. A outra coisa é uma avaliação oftalmológica, odontológica, são as coisas que estão para mim. O que é muito interessante é que se você olhar com os olhos de prevenção, as coisas que você tem que fazer para poder manter sua saúde em dia não são muitas. Para o meu perfil, por exemplo, deu 6 exames no ano que eu preciso fazer. E ainda assim nós lutamos com aquela coisa da mudança do comportamento.
Não é? Eu mesmo, tentando e desenvolvendo o aplicativo, eu fui lá ao médico e no momento de fazer os exames, aquele pedido dos exames ficou durante um bom tempo na mesa da sala e eu não ia ao laboratório, agora fui e posso marcar no aplicativo que eu fui e cumprir essa meta. E o aplicativo, então, ele te ajuda a lembrar, a estabelecer essa rotina aí anual, né? A saber e a lembrar, porque basicamente a inteligência que tem por trás dele é uma inteligência médica baseada na evidência científica do que na sua faixa etária, naquele ano, você não deveria deixar de fazer como princípio básico de prevenção de saúde. Então, quais são aqueles exames, aquelas consultas, qual a frequência de atividade física que você não deveria deixar de fazer para garantir essa prevenção que já está comprovada cientificamente. É como se você tivesse o seu médico sempre ali te dando um toque. Então, você vai saber de coisas que você não sabia, de exames que às vezes você não sabia que precisaria fazer. Um personal médico ali, né? Isso. E se você não fizer, porque ele vai monitorar se você fez ou não, ele vai ficar ali te lembrando, olha, tem essa pendência. E a gente quer, num estágio próximo das novas versões do programa, a interação social. Você deixou uma pendência que agora o seu filho, a sua mãe ou um amigo também pode ver e te ajudar. E vai te falar, ó, chegou aqui para mim. Porque as pessoas que gostam da gente quer que a gente se cuide direito, né? E às vezes a gente é mais enfático em convencer uma outra pessoa que a gente gosta a passar a fazer atividade física e ir ao médico do que a gente faz com a gente mesmo. Então a gente acredita que é um estímulo a mais, essa interação social que a gente está chamando de mútuo cuidado. A gente está se cuidando entre si também num ambiente de rede social e aumentando a saúde coletiva. E eu acho que, quando eu olhei assim como empresária, é fantástico, porque o custo de você ter os seus colaboradores usando o aplicativo e você tendo acesso às informações, ele é infinitamente inferior ao custo do adoecimento. E até dentro, né, agregado a isso aí, eu vejo, por exemplo, tem algumas empresas que até para facilitar a comunicação, a interação entre funcionários, tem aí os seus grupos já de WhatsApp, as suas redes sociais, as redes sociais, né, ligadas diretamente a isso, pode ser inserido esse contexto, porque vai facilitar. Assim como, por exemplo, um amigo meu disse que ele foi pressionado, quase que obrigado a criar uma conta no Instagram, no Twitter lá, para que ele pudesse estar sendo assim, interagindo com os demais. Imagina esse empresário, gestor, chegar para ele, agora você vai ter que também baixar o Life Rank aí para... Não, e é divertido também, porque tem, para quem é mais competitivo, né, tem lá a sua pontuação, como que você está em relação aos outros, então até imagina, já estou até pensando nisso lá na empresa, né? Aquele que está com a pontuação menor, o pessoal brincando, lá, vai dar uma caminhada, não é? E você tem aquele estímulo também dos colegas de trabalho para que todo mundo fique bem ranqueado, né? E aqui eu vejo, por exemplo, no meu telefone eu já tenho um aplicativo vender de saúde. Eu nunca acessei. Eu nunca acessei. Então, né? tem então, esse outro lado. Esse estímulo é muito importante, claro, né? A empresa, quando aqui. estimula os familiares, né? Então, aquela dor de cabeça da esposa, né? Daquele marido que nunca vai no médico, agora ela pode controlar pelo celular. Muito bem. E esse aplicativo, acesso a ele, quem pode ter acesso, como que vai ser? Está disponível aí nessas lojas? Legal. Eu vi que apareceu o endereço do site, é liferank.com.br. A pessoa já consegue se cadastrar e utilizar ele através da web. Existe também uma versão disponível na Apple Store e também na Google Play. Então, quem é do mundo Apple ou quem é do mundo Android consegue baixar o aplicativo. A versão que está no ar não é compatível com as imagens que foram mostradas. Realmente é um lançamento que nós faremos, que eu acredito que mais em uns 45 dias a nova versão esteja no ar. E falando a respeito dessa questão na empresa, a gente acredita que o estímulo social ele vai ajudar as pessoas a se movimentarem. Eu acho que tem que ser uma parceria conjunta. A mídia tem ajudado muito, tem dado muito suporte de informação para estimular as pessoas. Sim. As empresas também, às vezes elas ficam um pouco engessadas, porque os instrumentos dela, de promover uma campanha, tudo, ela fica sem um feedback se aquilo está funcionando ou se as pessoas, quando saem do trabalho, estão mantendo o comportamento. Eu acho que o aplicativo vai ajudar um pouco nisso e é isso que a gente... Isso porque, né, só para lembrar, para comentar, porque as empresas podem, numa situação de utilização empresarial e de concordância dos colaboradores, dela ter um painel de controle em que ela vê toda a população. Todo mundo está usando o seu aplicativo, está fazendo, e ela consegue ver quem é que está deixando de se cuidar direito e ela tem um acesso, através do celular, a essa pessoa, de estimular para que a pessoa não deixe de fazer o que ela não está fazendo. Então a empresa passa a ter, em tempo real, a visão de como que está sendo
se o hábito de vida está saudável ou não está, e poder abordar essas pessoas individualmente. Saber o que pode fazer para melhorar, estabelecer uma isso. melhora e uma motivação para esse funcionário. Isso. Né? E tem um ponto assim, a gente tem um cuidado com a privacidade dos dados. Quando uma organização ela tem acesso aos dados dos colaboradores, elas têm acesso a dados em grupo. Então ela não consegue saber exatamente que aquele indivíduo está fazendo ou não os exames preventivos, mas ela consegue se comunicar com um grupo de indivíduos que tem determinado comportamento. A privacidade do usuário é essencial para nós.